a festa de Corpus Christi. É uma data móvel, é uma festa móvel, e ela se dá sempre 60 dias depois da igreja, que somos todos nós, termos celebrado a Quinta-feira Santa. Exatamente aquela festa onde nós celebrávamos Jesus instituindo a Eucaristia, instituindo também o mandamento do lava-pés, instituindo o sacerdócio, instituindo o mandamento do amor. Por falar em sacerdócio, na primeira leitura que nós ouvíamos hoje, tirada do livro do Gênesis, nós encontramos lá o sentido espiritual, a origem, o princípio do sacerdócio. Naquela figura de Melquisedeque, uma figura, diga-se de passagem, misteriosa. Melquisedeque, misteriosa por quê? O sacerdócio no antigo povo de Israel, ele vinha da tribo dos sacerdotes, a tribo sacerdotal. Então, quem nascia naquela tribo, consequentemente, seria sacerdote. Melquisedeque é uma figura estranha, digamos assim, a essa tribo, porque não nasceu nessa tribo. Melquisedeque é o sacerdócio ou o sacerdote que não teve origem sacerdotal e, consequentemente, não terá fim. Por isso que a carta aos Hebreus no Novo Testamento vai equiparar o sacerdócio de Jesus com Melquisedeque. Ele é o eterno Melquisedeque, porque Jesus não veio também de tribo sacerdotal, mas Jesus, por sua vida, por sua escolha, por seu amor, por sua vocação, ele fez-se sacerdote, fez-se doação integral da sua vida, do seu tempo, do seu amor, do seu coração, como uma dádiva, como uma oferenda a Deus e à sua igreja, aos seus discípulos e discípulas que somos cada um de nós. Por isso que hoje a gente celebra o corpo de Cristo, esse Jesus que se fez inteireza e se fez dom para cada um de nós. Jesus que se fez pão, que se fez Eucaristia. Diferente diferente do pão que o antigo povo de Israel, ao sair do Egito, comia nesta travessia enquanto chegava ao território prometido, à terra prometida, eles comiam e morriam, né? Ou seja, eles comeram, mas apesar de terem comido o maná enviado por Deus para eles, a própria Bíblia vai dizer que eles morreram. A Eucaristia, então, é a evolução do antigo maná dado por Deus ao povo no deserto, porque a Eucaristia é alimento de imortalidade. E pela nossa fé nós acreditamos. O próprio Jesus diz, né, quem comer deste pão, mesmo que morra, viverá. Porque nós colocamos pela Eucaristia a imortalidade dentro de nós. E quando nós comungamos desse Jesus, né, e a comunhão, ela é muito mais do que colocar para dentro de nós, né, um pedaço de pão. Comunhão é no sentido de entrarmos em sintonia fina com o que foi Jesus Cristo, com o seu ideal, com o seu propósito, com a sua essência. Não adianta comungar, mas não concordar com Jesus. Não adianta comungar e fazer totalmente diferente do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, do que Jesus doou para cada um de nós. No Evangelho que nós ouvíamos, obviamente, hoje, no Evangelho de São Lucas, aparece a multiplicação dos pães. Jesus que está num lugar deserto, a multidão está faminta, está entristecida, né? Está sem esperança, e os discípulos constatam que há uma miséria geral, né? Só temos isso, né? Só temos 5 pães e 2 peixes aqui.
E Jesus diz a eles um mandamento: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí acontece o milagre, e esse milagre ele se repete quando nós também, na fé em Jesus Cristo, nós nos unimos para aprendermos o que esse Jesus fez, para comungarmos daquele pão que Jesus se tornou para cada um de nós. O Evangelho diz que eles sentaram-se em grupos de 50 pessoas, ou seja, eles se organizaram, eles olharam para Jesus, começaram a entender o que Jesus estava querendo dizer. Quando diz que eles se organizaram, quer dizer que eles começaram a ouvir o que Jesus estava dizendo, porque se Jesus tivesse dito alguma coisa e nem a capacidade de sentar para ouvir e se organizar eles tivessem tido, eles não teriam entendido nada do que Jesus estava dizendo. Então, vale aquele provérbio que nós muitas vezes dizemos, né, que o pouco com Deus se transforma em muito. Quando nós temos um pouco, mas colocamos Deus ali dentro, colocamos Jesus, a sua graça, a sua palavra, aquilo se fermenta, aquilo se transforma, aquilo evolui e cresce. É isso que nós estamos celebrando hoje, esse mistério desse Deus, desse Jesus, que, como diz São Paulo, existindo em condição divina, ele não se apegou a esse mistério, mas ele se fez semelhante a cada um de nós. Ele desceu, se fez matéria, se fez corpo. Eu tenho aqui umas anotações que eu gostaria assim, de ler para eu ser um pouco mais fiel àquilo que eu mesmo anotei. O dia de Corpus Christi é uma oportunidade para os cristãos, todos nós, celebrarmos um sacramento que fundamenta a nossa fé católica, que é a Eucaristia. A Eucaristia é o ápice, né? É a fonte, é o ápice de toda a nossa fé. Sem Eucaristia não existe igreja, porque a Eucaristia alimenta a nossa fé. Se tirar a Eucaristia, a nossa fé, ela se dissolve, porque nós nos reunimos para nos alimentar da Eucaristia e com a Eucaristia. Por isso que ela é o centro da nossa fé. A expressão Corpus Christi vem do latim e quer dizer corpo de Cristo. Todos nós sabemos. Muito mais do que a ocasião das famosas procissões, lindos tapetes, diga-se de passagem, são feitos, né? Eu lembro que eu morava há uns anos atrás no Espírito Santo, e lá tem a cidade de Castelo, no sul do estado. E é famosíssima pelos tapetes, né? São toneladas de materiais usados para fazer e confeccionar aqueles tapetes. Mas muito mais do que uma ocasião para famosas procissões, belos tapetes, essa data é um convite a uma reflexão sobre o que Jesus ensinou, né? Sobre o que Jesus deixou para cada um de nós, sobre o que ele foi para cada um de nós. A solenidade do Corpus Christi leva-nos a entender sobre a partilha, pois da mesma forma que partilhamos a Eucaristia, temos que compartilhar também com os nossos irmãos e irmãs o pão material. Aliás, a Eucaristia, sempre que Jesus, né, no Evangelho de hoje, aparece isso, ele tomou do pão e partiu, né? Ele deu ação de graças, bendizeu a Deus e depois ele partiu o pão. Esse é o símbolo também daquilo que nós vivemos aqui, é partilhado na vida. A celebração eucarística é um banquete em que somos convidados a entrar e sentar para partilhar o alimento que nos é oferecido. Que tenhamos sempre a Eucaristia como nosso alimento. E para terminar, eu gostaria de contar aqui uma historinha muito simples e breve que o padre Gilberto Casper fala. Certa vez, uma menina de apenas 6 anos, vendo o pai arrumar as alfaias para a missa, as alfaias são os materiais, né, principalmente os panos, os tecidos usados para a missa. Essa menina, vendo seu pai arrumar as alfaias para a missa, subiu num banquinho e beijou a hóstia sobre a patena. O pai lhe disse: sua bobinha,
por que beija esta hóstia? Jesus nem está aí. A menina respondeu: eu sei que Jesus ainda não está aí, mas quando chegar, ele encontrará o meu beijo. Somos convidados a aprender da sabedoria desta menina, tornando-nos capazes de compreender e adorar Jesus sacramentado, remetendo tamanho mistério à maturidade da nossa fé, tornando-nos também capazes de beijar Jesus na pessoa do outro. E no outro se esconde o grande outro, que é Deus. Por isso, respeito com todos os seres humanos, porque dentro de cada pessoa se esconde o próprio corpo de Deus também, que se encarnou em seu Filho Jesus. Adoremos o Senhor nesse dia de Corpus Christi.